grande abraço para você ligado em todo o Brasil no programa Qual Viagem. Vocês têm observado, vocês de todo o país, que a gente vem modificando o nosso programa. Por quê? Porque nós não começamos ainda a viajar como fazíamos antes da pandemia, mostrando as cidades mais bonitas do Brasil e do mundo. Isso dar-se-á, então, a partir de novembro, quando estaremos em Doha, no Catar, cobrindo a Copa do Mundo, onde vamos mostrar as personalidades que lá estarão, sem contar entrevistas com a comissão técnica, o técnico da seleção brasileira e assim sucessivamente. Até que isso aconteça, a gente vem trazendo personalidades de vários segmentos sociais para que você tome conhecimento do que realmente está acontecendo de bom no nosso país. E quando eu falo coisas boas, eu me refiro ao Dr. Reinilson Alves, que hoje me dá a honra de vir ao meu programa. Boa noite, doutor. Boa noite, Tony. Para mim é uma alegria imensa estar aqui no seu programa. A honra é minha, para falar a verdade, né? A expectativa de estar aqui, poder contribuir da melhor forma possível com esse programa maravilhoso que você tem levado aí a tantas pessoas. Olha, doutor, eu tenho observado o trabalho que o senhor faz. Trabalho, eu diria, diga-se de passagem, maravilhoso. Um trabalho de orientação alimentar. Isso é muito bom. E os meus telespectadores no programa de hoje vão aproveitar esta oportunidade para saber um pouquinho mais da sua carreira, do produto que o senhor se responsabiliza e vem dando um resultado muito grande. Eu estou me referindo, Fabio, mostra aqui, ó, o Nutrimais. Eu experimentei, quero deixar bem claro, eu não mostro nada no programa que eu não experimente antes e tenha certeza que é bom. O Nutrimais é muito bom. Não é bom, é boníssimo. E eu queria que o senhor falasse como é que surgiu essa ideia de criar o Nutrimais. Na verdade, Tony, assim, não surgiu do nada. Como é que aconteceu isso? Eu também sou pesquisador, também sou bioquímico alimentar, e durante anos eu tenho reparado assim, que as pessoas vinham até mim quando eu vinha clinicar, sempre com as mesmas patologias, eu passava sempre os mesmos medicamentos, tabela alimentar, e eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo. Então eu vi que todo mundo comia sempre as mesmas coisas. Então, ou seja, muito industrializados, café da manhã vai pão, café, leite, açúcar, margarina, muitos alimentos com substâncias químicas, muitos embutidos. E eu atendi uma vez uma pessoa que ela estava muito doente, ou eu cuidava dela, ou ela morria. Então eu comecei a pesquisar princípio ativo de grãos, como poderia contribuir na saúde dela, que associei uma tabela alimentar com a finalidade de quatro pilares, que é limpar o corpo, nutrir, suplementar e regenerar. Então, ou seja, infelizmente hoje existe um descontrole muito grande em relação à alimentação inadequada, Tony. Quais são, isso é importante dizer aqui, os benefícios que o Nutrimais traz? Bom, primeiro, né, sem química nenhuma, sem açúcar, sem espessante e sem corante. Ele é um combinado de princípio ativo de grãos. Então, ou seja, ele tem lignana, que serve para tal patologia, ele tem gama-orizanol para dar força, resistência, disposição, anti-inflamatório, anticoagulante, um alimento regulador, energético. Então, ou seja, ele vai suprir tudo que o seu corpo precisa. Então, ele é muito mais que um suplemento, muito mais que um polivitamínico. Agora, eu pergunto, por exemplo, vamos falar paciente, né? Se o paciente é hipertenso, ele pode tomar o Nutrimais? Não só pode, como ele deve, porque uma vez que ele for associado a uma tabela alimentar correta, ele vai baixar a viscosidade sanguínea para que possa fluir melhor o oxigênio e nutrir também as suas células. Vou liquidificar ele hoje com mamão. Ok, ele tem papaina no mamão, ele vai potencializar, que vai atuar como um desengordurante arterial, que vai favorecer também a normalizar a pressão arterial. Se ele, por exemplo, o paciente tem outras patologias, por exemplo, se ele tem labirintite, se ele tem problemas cardíacos, ele pode tomar o Nutrimais.
É como eu falei, né? Ele é um conjunto de princípios ativos de grãos que vai atuar em diversas partes do corpo humano. Então, em relação ao equilíbrio, a parte que inflamou ali, então o labirinto, a pessoa está com labirintite. O equilíbrio praticamente é quase que instantâneo. Então, ele vai fazer um efeito também como um anti-inflamatório. Vou liquidificar ele hoje com banana que tem potássio, ele vai potencializar, vai relaxar o músculo cardíaco, que vai evitar também incidências cardíacas. Então, tanto na parte como diabetes, hipertenso, colesterol, ele vai atuar nessa área com certeza, Tony. Uma pergunta que não quer calar. Por exemplo, o telespectador que está me vendo em Macapá, no Rio Grande do Norte, em Brasília, no Rio Grande do Sul, porque nós vamos por esse país afora, graças a Deus. Então o telespectador que está me vendo, ele se interessou pelo produto, mas ele não quer emagrecer. Ele pode tomar sem emagrecer? Pode, né? É incrível que esse Nutrimais, ele vai de acordo à necessidade do paciente ou do cliente. Ele preenche uma ficha, caso ele queira. Essa ficha ele vai relatar os fármacos que ele toma, se ele está obeso, se não está obeso, se está magro. Então, eu quero só manter o peso, então uma tabela alimentar específica para isso. Eu quero eliminar peso, uma tabela específica para aquilo. Eu sou diabético, então você vai usar esse formato alimentar. Então, por isso que nossos pacientes, ele preenche, nós temos um grupo de terapeutas que dá todo um suporte, não é só comprar, vou tomar em casa, não, tem todo um respaldo, né, para que essa pessoa consiga chegar no seu objetivo, Tony. Isso posto não quer dizer que pode tomar aleatoriamente, né? Lógico, evidente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor. O paciente aí é hipertenso e tem labirintite. Como é que ele toma? E se ele pode tomar sem ser com frutas, o Nutrimais puro ou com água, sei lá como. Poder ele pode. Nós sempre indicamos com fruta, porque um vai potencializar o outro. Ele, por ser natural, ele não tem nenhum tipo de química, ele não tem nenhum tipo de saborizante, ele tem um leve toque de canela. Porque ao longo desses anos pesquisando, se eu fosse colocar alguma substância, algum saborizante, ia interferir no princípio ativo. Então, o correto é liquidificar com uma fruta, para a combinação dos dois chegar a um ótimo resultado. Agora, se não tiver fruta, ele não dá resultado ou dá? Sim. Porque eu experimentei um dia aqui no estúdio, nós fizemos aquele teste da força, eu me senti um super-homem. Mas ele pode tomar, por exemplo, sem nada, uma colherzinha do Nutrimais, uma colher de chá, uma colher, sei lá, de sopa, pode ou não? Ele pode sim, né? É que nós sempre falamos associação da fruta, mas pode sim. É que assim, Tony, é que as pessoas, infelizmente, não é que infelizmente, existe o fator paladar. Tem pessoas que não gostam de banana. Eu não gosto de manga, eu não gosto de saqui puro. Então já lidei com várias situações de que, assim, por exemplo, nossa, eu não gostei com banana, mas eu amei com manga. Nossa, eu não gostei com manga, mas eu amei com mamão. Nossa, eu não gostei com fruta, mas amei ele puro. Tá bom? Né? Cada um vai ter seu efeito, sim. A velocidade vai depender do formato alimentar que ela adotar, que nós passarmos, mas pode sim, tem academia, vou pegar, comer um pouquinho com banana pura, sem liquidificar, sem nada, vou treinar, ótimo, vai ter o resultado, sem nenhum problema, dá sim, Tony. Mas me diz a diferença, doutor, porque daqui a pouco eu vou encher a minha caixa de e-mail, me diz a diferença seguinte, eu quero tomá-lo, mas não quero emagrecer, qual é a quantidade? A quantidade é a mesma, o que muda é o formato alimentar. Vamos dizer assim, eu quero apenas manter, eu não quero seguir nenhum tipo de formato alimentar. Posso tomar pela manhã? Pode. Então pela manhã você vai pegar uma colher de sopa, você vai liquidificar ali com meio copo com água, você vai colocar uma fruta ou não colocar fruta, conforme você mesmo falou que você optou por esse formato. Ou a pessoa pode, quero manter meu peso, vou colocar aqui uma banana ou uma mamão, vou pulverizar um pouco do suplemento ali, posso pôr um fiozinho de mel ali para enriquecer, pode, porque ela quer manter o peso dela. Então sim, ela pode tomar liquidificado ou ela pode pulverizar em cima de uma fruta e picar direitinho, está ingerindo sem nenhum problema, mas uma colher de sopa. Açúcar não, né? Não, de forma alguma. Açúcar nem pensar. Agora, isso é uma vez por dia nesse formato que o senhor explicou aí? Não, a pessoa pode ter apenas uma vez por dia pela manhã com manutenção, como ela pode ingerir também manhã e noite. Eu não quero jantar.
pode substituir uma janta se eu quiser, porque nem se deve estar jantando, Tony. À noite o corpo ele tem que passar pelo formato de... Ele tem que regenerar celular, é o sono da beleza, é onde a criança cresce, tudo acontece após as 20 horas. Então tem gente que acaba enchendo o tanque à noite, sendo que não vai rodar com esse veículo. Mas eu quero à noite complementar minha janta. Pode? Pode. Quer ficar só com ele, uma fruta ou liquidificado? Posso? Pode. Ele vai ter o que o seu corpo precisa. E se o telespectador, por exemplo, como eu tenho o hábito de, à noite, comer uma salada. Aí sem nenhum problema, porque é uma hortaliça de fácil digestão. O problema é quando a pessoa ingere a quantidade exagerada de gorduras através de embutidos ou até mesmo carboidratos que o corpo não vai eliminar após as 20 horas. Uma salada ou uma fruta vai digerir rápido, então o corpo ele consegue refrigerar o motor, você descansar e conseguir acordar bem. Tem pessoas que dormem, como se alimenta bastante, a máquina para de fazer regeneração para ter que fazer digestão e absorção. A pessoa dorme, mas a máquina fica a noite todinha trabalhando. De manhã ela acorda nervosa ou irritada, indisposta, dor de cabeça. Não saia daí. Daqui um pouquinho eu estou de volta, conversando com o Dr. Reinilson Alves, esse médico fantástico que está levando para vocês aqui o Nutrimais. Olha, eu experimentei, gostei e recomendo, porque se não fosse bom, o jornalista Tony Awad não traria no seu programa. Não saia daí, eu volto já, estou te esperando. Chegou a solução para o seu marketing digital. Loctec.com.br elabora sites pessoais e de empresas, trabalhando com as mais modernas ferramentas no mercado web designer. A Loctec também faz serviço administrativo, de registro e hospedagens, sites e de lojas virtuais, elaborando também o e-mail marketing personalizado. Loctec tem o melhor preço para o seu marketing digital. Falou em marketing digital? Loctec. Atenção! Para você que está negativado e precisa de um empréstimo para resolver as suas pendências financeiras, chegou a Crédito Já, onde com garantia do imóvel você tem um empréstimo mais eficiente e rápido do mercado. Sem cobrar pagamentos antecipados, a Crédito Já empresta para pessoas físicas e jurídicas, sem consulta do Bacen. Crédito Já resolve o seu problema financeiro. Ligue e comprove. 0 Operadora 11 2538 4752. Crédito Já chegou para solucionar o seu problema. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Reinilson Alves, criador do Nutrimais, o primeiro suplemento natural sem aditivos químicos. Ele é um combinado de princípio ativo de grãos, sem açúcar, sem conservante, sem espessante. É isso mesmo, vai atuar na sua diabetes, na sua hipertensão, no seu colesterol e você vai emagrecer com saúde como se deve. Força, resistência, disposição, isso você vai ter e é imediato. Batendo ele com fruta, você vai ver o que é realmente ter uma saúde. E olha, tem mais, adquirindo o Nutrimais, você vai receber o PDE, que é um programa para desintoxicar e emagrecer, que consiste em 5 tabelas. Então você vai se surpreender, porque Nutrimais e o PDE formam o maior e melhor programa de desintoxicação e vai também regenerar a sua saúde. Nutrimais, experimente, você não vai se arrepender, você vai amar. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa para todo o país, conversando hoje com esse talentoso doutor, homem de grande experiência, que está prestando um serviço de uma contribuição muito grande, uma contribuição alimentar para você que quer melhorar a sua saúde. Dr. Reinilson Alves. Doutor, eu falava aqui que há necessidade de colocar a água junto com a fruta e o Nutrimais? É assim, Tony, são finalidades diferentes. A velocidade é diferente, tudo que é líquido, o efeito é muito mais rápido. Desde você tomar um encapsulado ou você tomar um injetável.
Então o efeito sempre é mais rápido. Então uma vez que eu peguei e eu mastiguei com uma fruta, eu vou ter todo o processo de digestão. Quando eu vou liquidificar, ele vai mais para absorção, regeneração e eliminação. Então o efeito, a velocidade é totalmente diferente. Então, ou seja, quero mastigar? Pode mastigar. Se vai ter o efeito? Vai ter o efeito. Mas se eu liquidificar, eu posso ser muito mais rápido ainda. Da alimentação. O senhor que é um expert no assunto. Por exemplo, é mito ou é verdade? A gente deve digerir ovos pela manhã, no café da manhã? Assim, vou falar no termo mais... assim, a proteína é legal, favorece, não é mito, ele é fato. Ele pode correr pela manhã, ingerir ali a proteína. Só que, o que eu falo? Pelas minhas pesquisas, viajando do Nordeste afora, né? Enquanto nas grandes cidades se come muito pão, café com leite, lá se come muito o quê? Lá é batata doce, mandioca, inhame, cará, banana terra cozida, cuscuz com ovos, você entendeu? Macaxeira com ovos, ambos vão virar glicose de ótima qualidade, que vai alimentar muito bem as suas células. O corpo humano não tem como existir ou sobreviver sem glicose. Então, se colocar de boa qualidade, o corpo vai responder bem. Por isso que lá se vive muito mais, é mais resistente, onde colocou uma ótima fonte de proteína, uma ótima fonte de carboidrato. Agora, infelizmente, muitos desses ovos vêm com excesso de hormônios, que vem provocando diversos tipos de patologias. Esse que é o problema. No caso, eu havia perguntado anteriormente ao senhor, no caso do paciente não querer emagrecer. Se o paciente quer emagrecer, qual é a patologia? Assim, tudo depende do que ela tem. Às vezes ela está com sobrepeso, às vezes ela está com obesidade grau 1, 2 ou 3, ou às vezes ela é mórbida. Então, conforme for a situação dela, vamos entrar com a tabela alimentar. Em relação à obesidade hoje, infelizmente o Brasil já ultrapassou 57% do povo com obesidade. Isso é fato. E daí, junto com a obesidade, desencadeia diversos tipos de patologias, hipertensão, colesterol, diabetes, lipidemia, e com isso está acarretando o quê? Uso abusivo de fármacos como consequências desse ato alimentar errado. É onde o Nutrimais entra com a finalidade de desintoxicar, tirar essas pessoas dessa toxemia descontrolada que está hoje. Então, muito bem. Por exemplo, os efeitos do Nutrimais. O paciente começa a senti-lo a partir de quando? Boa pergunta, essa eu gostei, né? Mais ainda. Então, assim, foi a única que o senhor não, gostei mais ainda, complementando, né? E um jornalista nato como ele, é bom que você tem perguntas muito intuitivas e tá me pegando surpresa, né? Não foi nada combinado, então eu fico feliz em saber disso. Mas assim, né? Veja bem, quando na parte locomotora, né, em relação à resistência, força, equilíbrio, o efeito ele é instantâneo. Ele é como utilizou, já começa. Fazemos teste de força de queda de braço, pegando peso. Fiz teste com você em relação à força e resistência de queda de braço. Eu me senti um Tarzan depois da gripe. Isso é na hora. Agora, em relação à patologia, isso depende do quadro da pessoa, da imunidade da pessoa, mas o efeito é questão de horas já começa a fazer. Ingeriu, o corpo já começa a distribuir e começa a reconstruir. Porém, Tony, aquela brincadeirinha que eu sempre falo, não tem como pegar uma casa de 60 anos e querer reformar em um mês. Mas em 4 meses vai fazer uma grande reforma, né? Não é só pegar, deixar a pessoa magra. As pessoas têm uma conotação assim, eu quero emagrecer. Não, durante anos comeu-se muita coisa errada. Criou-se algo chamado bioacumulação. O sangue está com alta viscosidade, não flui melhor oxigênio, o nutriente também não vai, o intestino está comprometido, né? Tá cheio de gordura nas artérias, quero só emagrecer? Não, vamos limpar, vamos nutrir, vamos suplementar, e com isso a pessoa começa então a ficar bem por fora e por dentro. Eu, por exemplo, sou um cara totalmente desastrado nesse aspecto, que eu como de besteira por aí, não é brincadeira, mas eu achei muito importante trazê-lo, porque vai levar até você aí, na sua casa, informações precisas, e eu vou ficar mais, como é que se diz, ciente que eu tenho que mudar o meu ritmo alimentar. Não saia daí, eu volto já. Chegou a solução para o seu marketing digital. Loctec.com.br.
elabora sites pessoais e de empresas, trabalhando com as mais modernas ferramentas no mercado web designer. A Loctec também faz serviço administrativo, de registro e hospedagens, sites e de lojas virtuais, elaborando também o e-mail marketing personalizado. Loctec tem o melhor preço para o seu marketing digital. Falou em marketing digital? Loctec. Atenção! Para você que está negativado e precisa de um empréstimo para resolver as suas pendências financeiras, chegou a Crédito Já, onde com garantia do imóvel você tem um empréstimo mais eficiente e rápido do mercado. Sem cobrar pagamentos antecipados, a Crédito Já empresta para pessoas físicas e jurídicas, sem consulta do Bacen. Crédito Já resolve o seu problema financeiro. Ligue e comprove. 0 Operadora 11 2538 4752. Crédito Já chegou para solucionar o seu problema. Já estamos de volta, conversando com o Dr. Reinilson Alves, do Nutrimais. Nutrimais, olha aqui, eu gostei da embalagem, viu? Nutrimais, uma alimentação, como é que se diz? É natural, excelente, eu experimentei, gostei muito. Entendeu? Agora eu vou pôr um fiozinho de mel em cima. O doutor já me orientou que eu não quero perder peso. Eu quero manter esse peso que eu tenho, mas quero estar bem. E para ficar bem, Nutrimais vai me ajudar, eu tenho absoluta certeza disso. Doutor Reinilson, eu tenho conversado com muitos telespectadores. Hoje nós chegamos a 84 milhões de pessoas no país, né? E outro dia conversava com uma paciente que tinha problemas renais. Renal. Desculpe o erro de português. Problema renal. Não faz hemodiálise, mas está numa média de 21%, 22% a sua funcionalidade. Isso em decorrência de um curso de pressão muito alta, que agora está controlada, inclusive eu tive essas informações. Essa pessoa tem probabilidade, com autorização do seu médico, melhorar tomando Nutrimais? Tem sim, Tony, porque você tocou em algo muito importante. Devido à rotina alimentar errada que as pessoas têm, nosso corpo é uma fábrica. E toda fábrica tem que ter resíduos que tem que ser excretado. Esse resíduo tem que passar pelos rins, pelos glomérulos, na verdade, ali. Então, durante anos, sobrecarrega ele, que ele começa a ficar insuficiente. Ficou insuficiente, vai alterar a pressão arterial, sim, porque ele e o coração andam sempre juntos, né? Quando um está mal, outro também está mal. Houve uma diminuição da sua capacidade. Se o médico verificar que ele pode continuar usando potássio, por exemplo, né? Porque tem muitos que estão com a parte renal insuficiente e chegou a um ponto que não pode usar potássio, nada que tem potássio. Se não houve essa restrição, sim, vai ajudar muito ele com a quantidade correta de água para não sobrecarregar os rins, ajudando a limpar o sangue, não sobrecarregando ele para não piorar mais ainda, porém excretando essas toxinas e dando condição dele voltar a ficar suficiente, a voltar a trabalhar. O Nutrimais, qual é a quantidade de potássio que ele tem? É assim, tudo depende, não é só do Nutrimais, com a fruta que ele vai ser usado junto. Então, ou seja, na verdade, tudo tem potássio. Lógico que uns com mais concentração e outro com menos. Uma pessoa com 20%, como eu falei, tem paciente que não, tem que tirar tudo, né? Ou então pode usar potássio, não existe meio termo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não pode usar potássio, tem que pegar aquele alimento, uma fruta, colocar de molho, depois dali joga aquela água fora, coloca de molho de novo, ou cozinha, joga a água fora e come aquele bagaço. Aí ela se livrou do potássio. Fora isso, tudo tem potássio. Muito bem, olha, são explicações pertinentes à sua curiosidade, aí você de todo o Brasil. Aliás, quero mandar um grande abraço para Curitiba. Estarei de volta aí nos próximos dias. Alô, Curitiba. Alô, Osíris Nadal.
jornalista que vai estar na minha equipe lá no Catar, em Doha, cobrindo a Copa do Mundo. Vamos nos rever aí em Curitiba nos próximos dias e quero que você me leve naquele restaurante maravilhoso que eu quase precisei chamar o guincho, de tanto que eu comi. Bom, também eu exagerei porque eu não conhecia o Nutrimais e não conhecia o Dr. Renilson, que está me educando alimentarmente. É isso, doutor? Falei certo? Não? Correto. A reeducação alimentar hoje em dia é de suma importância. Está me reeducando, porque eu vou falar, na alimentação eu sou um cara totalmente sem educação. Tenha absoluta certeza disso. Mas, doutor, por exemplo, como o paciente percebe a diferença depois de alguns meses de estar tomando o Nutrimais? Olha, Tony, tem diversas formas dele perceber. No seu vestuário, na disposição, né, na sua evacuação, que vai verificar as fezes em relação à coloração, consistência, odor, também na sua urina, percebe bastante em relação a isso também, e também no hemograma. Se pegar o hemograma anterior e comparar com o atual, vai surpreender com o resultado em todos os marcadores. A gente tem observado que o Ministério da Saúde tem mostrado aí várias campanhas. Eu quero mandar um grande abraço ao ministro, que é meu amigo pessoal. Quero fazer uma pergunta pertinente ao sexo masculino. Por exemplo, hoje, um grande percentual dos homens tem problema de próstata, né? O Nutrimais ajuda nisso? Tem alguma... desculpe a minha ignorância na pergunta, mas como nós estamos falando de sistema alimentar e saúde, é um pouco pertinente essa pergunta. Na verdade tem, Tony, não só ele, mas como eu falei, sempre com a junção com a boa alimentação. Primeiro, existem alimentos que estimulam o crescimento das células cancerígenas. Dentre eles, leite e derivados, que é o estupim do câncer, principalmente a parte de próstata, que eleva muito. Uma vez que o Nutrimais, ele atua como antitumoral, também como anticoagulante, com uma boa alimentação, dando condição do corpo corrigir o que está errado. O câncer, eu costumo dizer que tem um segredo, né? Se pegar uma pessoa, colocar dentro de uma sala, e dentro de um quarto, trancar e não der alimento para ele pode morrer de fome. E você começa a tirar tudo aquilo que alimenta aquela célula tumoral e dá aquilo que vai ajudar a combater, o corpo começa a corrigir o que está errado, entra em apoptose, que é a morte programada de uma célula doente. Então, como eu falei, o corpo só precisa de condição de corrigir o que está errado. Ele vai atuar como antitumoral, sim. Muito bem. Doutor Renilson Alves, foi um prazer recebê-lo no meu programa. Todo meu, Tony. Eu fiquei muito feliz de poder levar os seus conhecimentos a milhares de telespectadores deste país, mostrando que se nós pesquisarmos, se nós procurarmos o melhor para nós, certamente encontraremos. Mas há necessidade que se cumpra as regras naturais para um bom andamento das coisas. Alimentação saudável, pessoa saudável. Alimentação ruim, pessoas ruins. A matemática é uma só, Tony. Muito bem, eu quero as suas considerações finais de ter participado do nosso programa. Você que está em casa, que assiste esse programa maravilhoso, que absorva essa informação. O Tony é uma pessoa extraordinária, muito obrigado pelo convite. Né? Tenho a honra de estar aqui com você e contribuir o mínimo, né, nesse programa tão fantástico aí com o Nutrimais e as informações de saúde que realmente pode chegar na casa de vocês. Coloque em prática, dê valor ao seu corpo, à sua vida, à sua saúde. Você pode viver muito, mas depende do que você coloca dentro do seu corpo. A vida hoje ela é muito importante. Telefone de contato. Quem quiser adquirir o Nutrimais, como é que faz? O WhatsApp, que é o 11 99687 5347. 11 9687 5347. Se você aí de todo o país, você aí de Macapá, Belém do Pará, que eu adoro tanto, quando eu vou em Belém, eu vou na feira ver o peso, nossa, eu adoro. Ali tem de tudo que a gente gosta, principalmente especiarias. Você pode entrar em contato através de... Repete o telefone, doutor. 11
9687-5347. Tem as redes sociais, tem o Facebook, também Instagram, que pode também estar verificando, Tony. O Fábio vai colocar no ar pra gente aí e vai ajudar. E você está vendo na minha programação os comerciais. Os comerciais da Nutrimais, onde o doutor também dá uma boa explicação. A todo vocês, o melhor, de todo o Brasil que estiveram comigo até agora, muito obrigado. E tenha certeza, se Deus permitir, a semana que vem estaremos juntos, porque juntos